Estado, nação, território são termos utilizados na geopolítica, um assunto muito importante e muito atual nos dias de hoje. Esse será o tema da aula de hoje. Eu sou o professor Juliano Santiago e esse é o Coordenadas de Estudo. Olá, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Vamos começar então a nossa aula de hoje e vamos começar tratando ou esclarecendo melhor o tema que eu acabei de citar, que é geopolítica, antes de entrar nos termos Estado, nação, território propriamente dito. A geopolítica, eu vou colocar aqui ao lado, a geopolítica é a ciência que estuda estratégias do Estado para administrar seu território, visando a sobrevivência do seu povo e sua melhor inserção no mercado internacional. Então é como ele se relaciona, tanto dentro do seu país, como as pessoas se relacionam, como ele cuida das pessoas dentro do seu país, dentro do seu, as pessoas em cima do seu território, a nação em cima do seu território, e também as relações que ele tem com os outros países. Não é de hoje que nós vemos povos, de vários locais buscando por uma autonomia política, pela sua soberania, ou seja, para se tornar de vez um país autônomo, um país soberano, reconhecido pelos outros países, e podendo participar então dessa política, dessa geopolítica a nível mundial. Nós temos alguns exemplos de países que se tornaram países há pouco tempo, eu vou colocar aqui do lado para vocês. Vejam que tem países que surgiram em 2011, que é o caso do Sudão do Sul, é o caso de Kosovo, por exemplo, que ainda tem uma certa autonomia limitada, não é reconhecido por todos os países, mas outros países aí surgiram há pouco tempo. E para entender como funciona então, como um país nasce, como surge um novo Estado-nação, a gente vai estudar esses termos a seguir. Então vamos começar com a ideia de Estado. O que vem a ser o Estado? Estado, na verdade, é a forma como uma sociedade se organiza em cima de um território. Na verdade, é o ordenamento jurídico que regula a convivência das pessoas em cima de um território. Para que o Estado exista, surgem outras instituições que juntamente ou em conjunto agem regulando essas pessoas. Nós temos aí o papel do governo no Estado, o governo que é responsável aí por criar leis, que é o caso do legislativo, é o caso do executivo, que executa as leis, as pessoas representadas pelo presidente da República, pelos governadores, pelos prefeitos nos municípios, os legislativo, exemplificando, são os vereadores no seu município, são os deputados estaduais no seu estado, os deputados federais e senadores a nível de unidade maior, a nível de Brasil. E o judiciário, que tem a competência de aplicar as leis. Então são a presença aí dos juízes. Além disso, existem outras instituições que ajudam a organizar essas pessoas. Nós temos aí o papel das polícias, para organizar e dar segurança para as pessoas dentro do território. Nós temos as Forças Armadas, a Aeronáutica, o Exército, a Marinha, que defendem esse território e essa sociedade de invasões alheias. Nós temos os fóruns, os tribunais, enfim, um aparato de instituições para que possa ser regulada a convivência, para que possa haver uma convivência harmoniosa das pessoas que estão residindo nesse território. Então, esse é o Estado. Quando um Estado, ou seja, quando uma nação, que já explicando para vocês então a questão de o que vem a ser uma nação, Nação é um conjunto de pessoas com características comuns, ou seja, elas têm familiaridades, elas têm uma história, elas têm uma cultura comum, tradições comuns. E um exemplo, ou alguns exemplos que podem reforçar essa ideia para você entender o que é uma nação, seria a língua. Por exemplo, a língua portuguesa para o povo brasileiro
ela é um elo de união entre as pessoas, tornando as pessoas que residem no Brasil uma nação, né? A religião em outros momentos, enfim, várias coisas que tornam esse grupo coeso, unido e forte. E aí nós dizemos que aí existe uma nação, né? Então, quando existe uma nação sobre um território, sobre uma área, e ali se constitui um Estado, ou seja, uma organização com ordenamento jurídico, com leis, com instituições que regulam a convivência dessas pessoas sobre esse território, e existe autonomia, soberania desse território, dessas pessoas, nós dizemos que aí existe um Estado-nação. Então, é algo mais forte, é algo mais conciso, mais coeso. Então, uma nação pode constituir um Estado soberano quando possui, né, a forma mais, digamos, difundida de organização da sociedade atual, que é um Estado-nação. Ok? Como eu abordei a ideia de que a nação vive sobre um território, então, vou colocar aqui do lado que na verdade diz respeito à base física sobre a qual uma nação se instala, né? E ali então pode constituir um Estado-nação. Base física seria o território, a terra, né? Uma área delimitada, né? Com fronteiras bem características e reconhecidas. Geralmente esses limites, né? Esses limites políticos, eles podem ser naturais ou podem ser políticos. Quando os limites são naturais, geralmente utilizam-se rios para dividir um território do outro. Por exemplo, o território brasileiro do território paraguaio. Então, em alguns locais usam-se esses elementos naturais, e em outros locais onde isso não existe, isso não é possível, traçam-se fronteiras artificiais. Okay? O território de um país é formado por sua base física, a parte continental, mas também pela parte insular, que corresponde às ilhas que, porventura, possam fazer parte do seu território. Bem como também a parte aérea sobre seu território e ainda um limite que se expande, ou seja, se estende além mar, ou seja, por convenções internacionais tem um limite que você vai adentrando no mar aí algumas milhas, que também faz parte do território. Então o território não é somente terra, é sim a parte terrestre, mas a parte marítima e a parte aérea. Isso tudo constitui o território de um país. Podemos então definir um país como sendo um território habitado por uma nação, onde existe uma divisão já administrativa, onde existe uma moeda, onde há a presença de uma constituição, e todo o país ele tem a presença de um Estado, e esse Estado soberano, né? Então, na verdade, é um conjunto das ideias, né, de Estado-nação, de uma forma mais simples, de uma forma até mais, digamos, abrangente. Quando você se refere a país, você está abordando todos esses temas que a gente abordou. A gente está abordando a questão de que existe um território, de que existe sobre esse território uma nação, de que essa nação está organizada, que ela tem leis, que ela tem uma constituição, que ela é soberana, que nenhuma outra instituição, nenhuma outra nação pode intervir dentro do seu país, enfim, que ela é reconhecida internacionalmente como sendo um país livre. Então essa é a ideia de país, né? Mais comum, mais utilizada por vocês, mas vocês também precisam ter esse discernimento de que para se constituir um país, há necessário de um território, é necessário uma nação, é necessário essa organização jurídica para regular essas pessoas. E aliás, como eu citei anteriormente, que existem países sendo formados recentemente, 2011 foi o último, Sudão do Sul. Hoje, agora, nesse momento, nessa aula, existem povos brigando, lutando pela oportunidade de se tornar também países. Existem vários conflitos, por quê? Porque existem várias nações, vários conjuntos de pessoas que têm
características comuns, têm história comum, que estão sobre um território, mas esse território pertence a uma outra nação. É um país que é diferente daquilo que ele entende como uma sociedade ideal para ela. Então essa nação busca uma independência política, ou seja, um território para que eles possam chamar de seu, para que ali eles se estabeleçam como uma nação, organizem-se, criem um Estado, criem tudo o que é necessário para que possa haver uma regulação em cima desse território e, por fim, que eles tenham reconhecimento por parte de outros países. Sem esse reconhecimento, você não estabelece um Estado-nação e logo você não tem um novo país. Né? Nós podemos citar aí os casos do povo curdo no Iraque, que busca a sua independência. Nós temos aí o povo basco. Por quê? Porque tem traços culturais diferentes, tem tradições diferentes, tem até uma língua que se diferencia um pouco do espanhol, e ali eles buscam então independência. Então, espero ter contribuído para sanar algumas dúvidas de vocês a esse respeito, né? E contribuir um pouquinho mais para o conhecimento da geopolítica e das relações internacionais aí que acontecem a todo momento. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, ainda se inscreva para não perder nenhum vídeo. E se você conhece pessoas que estão procurando estudo e conhecimento assim como você, compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.